Olá, aqui é o professor Vitor Proense. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a endometriose, tá? Vou explicar o que é endometriose, mas principalmente eu vou te explicar o que você deve comer e o que você deve evitar se você tem endometriose. A gente vai falar um pouquinho sobre os alimentos que podem piorar, né, os casos de endometriose ou ainda melhorar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu só tirar aqui da frente da sua tela para não te atrapalhar, tá? O que é endometriose? Então aqui está uma imagem mostrando aí o útero, tá? E aqui a gente tem o endométrio, que a gente diz, que é basicamente aquela camada de células que recobre aí o útero, basicamente no local onde a gente tem a fixação aí do óvulo para desenvolver um novo ser vivo. Resumidamente é isso. Então, digamos que seja aqui, por exemplo, né? Ó, aqui a gente vai ter o contato aí do óvulo com o espermatozoide e vai ter a fixação aí que a gente chama de nidação. Resumidamente, é isso, tá? Mas se isso não acontece, o que tem? A mulher, ela vai ter a descamação dessa parede aqui do endométrio e esse tecido, ele vai sair aqui. Isso é o normal. Isso acontece todos os meses para aquelas mulheres que são férteis, ou seja, que tem menstruação. Tudo bem? Então, isso é normal, tá? Então, vai lá mais ou menos uns 7 dias aproximadamente, acontece esse processo aí de descamação do útero, do endométrio mais especificamente, que foi formado pela ação de hormônios e tal. Não vou entrar no mérito agora, mas a gente pode gravar um outro vídeo sobre isso, explicando essa fisiologia aí, tá? Então, foi formado por diversos tipos de hormônios, tá? Aumentou essa camada aí para receber um novo ser vivo e se desenvolver. Resumidamente é isso, tá? Mas se não teve aqui o processo de fecundação, essa parede toda ela vai descamar e vai sair. Isso é normal, tudo bem? Isso acontece aqui. Então, desse lado aqui, ó, tá mostrando o normal. Então, aqui só para constar, né? A gente tem o ovário, tem as tubas uterinas aqui, ou chamada de trompas, né? Antigamente era mais falado dessa maneira, e isso aqui é o útero, tudo bem? Aí desse outro lado aqui, que está mostrando na setinha, eu vou colocar uma setinha aqui, ó. Desse outro lado está mostrando o que seria um útero afetado na endometriose. O que é a endometriose, então? Quando tem esse processo de descamação e a menstruação e vem para cá, tá tudo normal, tem a menstruação normal. Mas se por algum motivo esse tecido aqui descamar e vier nesse sentido aqui, por exemplo, e aí ele se fixar, né, o tecido do endométrio se fixar, por exemplo, aqui no ovário, e inclusive no próprio intestino, tá? Então, essas células aqui do endométrio se movimentam no sentido inverso, no sentido oposto. Ao invés de saírem aqui junto com a menstruação normal, todos os meses, algumas células migram por algum motivo aqui, alguma contração que acontece, elas migram para cá e elas acabam se fixando nos ovários, acabam se fixando na parede aqui mais externa aí do útero, tá? E outros tecidos aí, tudo bem? Então, essas células do endométrio teriam que ir embora nesse momento da menstruação, não ficar ali em excesso, tá? E quando elas ficam lá em excesso, o que acontece? Elas acabam se multiplicando por ação aí de hormônios, entre outros fatores, e elas acabam levando ao sangramento. Então, em alguns casos, a mulher ela tem sangramentos constantes ao longo do mês. Então, você imagina a seguinte situação. A mulher tem lá as cólicas menstruais para eliminação aí desse tecido, que isso é normal. Agora, ela tem essas cólicas menstruais várias vezes por mês, fora do período menstrual. Então, ela tem vários períodos aí de menstruação, tudo bem? Tem muito sangramento, muita dor, tá? Esse é um ponto muito importante. Tem muito processo inflamatório. Sempre quando você tem dor, tá? Isso está relacionado com um processo inflamatório. Saiba disso, já tem essa informação aí na sua mente, tá? Então, tem dor, é um processo inflamatório, basicamente, tá? Ah, professor, mas o meu é uma dor crônica. É um processo inflamatório crônico. Tudo bem? É por isso que você usa um anti-inflamatório. É por isso que você usa, também chamado de analgésico. Tudo bem? Então, aí, nesse caso, essas células aqui do endométrio, que estariam aqui, ó, nesse tecido, se fixam em outras partes aí do útero, ovário e inclusive no intestino.
É por isso que mulheres sentem, em alguns casos, né, as mulheres com endometriose sentem muita dor ao irem ao banheiro, por exemplo, tá? E elas têm dor ao defecar, por exemplo, que não teria uma relação aí direta, né, com o útero em si, tudo bem? Então elas podem, esse tecido aí pode se proliferar em outras partes do organismo, dessa paciente e aí causar contrações. Contrações constantes aí desse músculo liso que a gente diz vai levar à dor, vai levar à cólica. Tudo bem? E isso é constante. Tem que se fazer um tratamento adequado para remoção desse tipo de célula e aí tratamentos hormonais. Aí a gente não vai entrar no mérito em relação a isso daí, tudo bem? O nosso foco hoje é mais em relação à alimentação, mas de repente a gente pode trazer essa informação num outro vídeo, tá? Deixa eu só colocar aqui em cima para não te atrapalhar agora. Então, existem alguns dos sintomas que são característicos aí da endometriose, tá? Por exemplo, uma dor em forma de cólica, que a gente diz, que normalmente acontece durante o período menstrual e que pode ser muito forte, pode inclusive incapacitar a mulher naquele período, tudo bem? Ela sente tanta dor, que ela não consegue fazer mais nada na vida dela, não consegue estudar, não consegue trabalhar, tá? Afasta de todas as atividades habituais. E ela pode desenvolver, além dessas dores cólicas, pode desenvolver enxaqueca, entre outros problemas que podem acontecer, alterações de humor, que já acontecem, né? Normalmente, entre outras características que podem ser modificadas. Tudo bem? Muito mais do que o normal, tá? Então, se você está sentindo muitas dores, um período muito longo, várias vezes no mês, presta atenção se de repente não é uma endometriose, tudo bem? Dor durante as relações sexuais, isso também pode acontecer, tá? Dor e sangramento ao urinar e evacuar. Então, ó, presta atenção no seguinte, evacuar, o que teria de relação isso daí? O intestino com o útero. É porque as células do endométrio migraram e se fixaram ali na parede do intestino, tudo bem? E aí elas estão fazendo o quê? Fazendo o processo lá como se fosse um útero ali no intestino, tudo bem? Funcionando ali como se fosse no útero, tá? Então tem muito sangramento, por exemplo, quando a paciente vai evacuar, principalmente durante o período de menstruação. Então, para ela já sente a dor no útero e ela acaba sentindo dores em outras partes ali dos tecidos que estão em volta, inclusive do intestino. Tudo bem? Por isso que eu estou falando que é uma dor muito grave, que é uma dor que pode, inclusive, incapacitar essa paciente, tá? Fadiga, diarreia, e aí, em vários casos, em várias pacientes, também tem a dificuldade de engravidar, e aí com infertilidade beirando os 40% aproximadamente. Tudo bem? Tá, professor, mas e aí? Além do acompanhamento com o médico, né? O que essa paciente já pode fazer em relação à alimentação para auxiliar nesse processo? Eu não estou falando que vai curar tudo isso daí, tudo bem? Mas já pode melhorar muito essa mudança na alimentação, esses sintomas que essa paciente tem da endometriose. Primeiro ponto, que é muito importante, aumentar a ingestão de ômega 3, tá? E aí você vai prestar atenção no seguinte, o ômega 3 está envolvido em várias funções, seja a função do sistema nervoso, cardiovascular, sistema digestório e aqui, no caso do útero, vamos colocar dessa maneira, né? Ou da endometriose em si, tudo bem? Então, ele é muito importante, tá? O ômega 3, ou ácidos graxos poliinsaturados, que a gente diz, né? São considerados aí ácidos graxos anti-inflamatórios. Tudo bem? Anti-inflamatórios naturais, tá? Não aqueles medicamentos lá que são comprados na farmácia, por exemplo. São encontrados principalmente em peixes gordurosos aí. Deixa eu só apagar aqui que ficou um riscão aí no meio, tá? São encontrados principalmente aí em peixes gordurosos, tá? Por exemplo, atum, entre outros tipos de salmão, né? Entre outros tipos, tá? Outras fontes animais, e aí inclusive até vegetais, ou você pode comprar mesmo esses suplementos se você não tem o costume de fazer ingestão de peixe, por exemplo. Tudo bem? Então é uma possibilidade aí, se você tem esses sintomas, já presta atenção que de repente esse tipo de suplemento pode te auxiliar a reduzir os sintomas da endometriose, tá? Então,
Por que eu estou te falando isso? Não é um achismo, tá? Eu estou trazendo aqui relatos de pesquisas científicas, tudo bem? Então, tem vários artigos científicos mostrando que o tratamento com ômega 3 pode sim reduzir significativamente o tecido endometrial, principalmente aquele que se desenvolve em outros tecidos que não o órgão, né? O útero em si, tudo bem? Outra coisa, a ingestão de suplementos de ômega 3 pode diminuir significativamente a dor menstrual, tá? Então, outro aqui relato mostrando a importância da ingestão de ômega 3, beleza? Outro ponto muito importante, aumentar a ingestão de frutas, verduras, legumes, tá? E também grãos integrais, tudo bem? Ah, professor, mas eu não tenho costume de ingerir muitas frutas ou legumes. Você vai ter que começar a fazer mudanças na sua alimentação. Senão, basicamente, o tratamento é cirúrgico, medicamentoso, que tem um monte de efeito colateral. Então, é importante que você comece a entender que essas pequenas alterações na alimentação podem corrigir muitos problemas de outras dores também que você pode ter. De repente, dores reumáticas, em articulação, alterações no sistema nervoso, como depressão, ansiedade, tá? Só com a alimentação, já mudando a alimentação, você já pode curar aí diversos problemas que você tem, tudo bem? Então, frutas, vegetais e grãos integrais contêm vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes, um monte de outras substâncias que são benéficas para o nosso organismo. Tudo bem? Eu estou falando de maneira geral. Tem uma fruta assim, específica, né? Mas de maneira geral, tá? Então, esses tipos de alimentos aí têm muitas fibras também, que já são boas para quem? Para o intestino, tudo bem? São boas para a redução, por exemplo, de gorduras, tá? São boas para o funcionamento adequado do intestino, entre outras coisas que podem ser modificadas e melhoradas, na verdade, no seu organismo, tá? São importantes, por exemplo, para reduzir os níveis de estrógeno ou estrogênio, tudo bem? Como eu já tinha falado, são alimentos que são ricos em antioxidantes, tá? E aí podem diminuir o quê? A dor menstrual, diminuir a sensação de dor quando a pessoa tem uma relação sexual, por exemplo, tá? Diminuir a intensidade da dor pélvica em pessoas que têm endometriose. Então, são vários resultados de artigos de pesquisas científicas relatados nos artigos científicos, tá? Outro ponto muito importante, reduzir a ingestão de carne vermelha, tá? E aqui a gente está falando de endometriose, mas tem outras coisas, como, por exemplo, incidência de câncer, principalmente quando a carne é mais queimada, vamos falar dessa maneira, tá? Gorduras de uma maneira geral, tá? Então, reduzir a ingestão de carne vermelha, e aí você pode trocar, por exemplo, por peixes, tá? Aumentar aí, trocar. Não estou falando para trocar toda a sua alimentação da semana inteira, do mês inteiro, não é isso. Trocar o seu churrasco lá que você faz de vez em quando, não é isso que eu estou falando, tá? Então, se você tem, sei lá, dias da semana, no meio da semana, 5 dias, ao invés de você comer carne vermelha os 5 dias, você come 2, você come 3, vai diminuindo, tá? Nos outros dias você come peixe, por exemplo, num dia atum, no outro dia sardinha, e aí algum outro tipo de peixe, né? Seja lá o que for, salmão, entre outros tipos de peixes que você pode fazer ingestão. Tudo bem? Em alguns casos, até financeiramente, está valendo a pena pelo preço da carne. Mas voltando aqui, ó, né, especificamente em relação à carne vermelha, tá? Principalmente, tá? A carne processada. Então, vou fazer um círculo aqui, tá? Ó, que é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, de salame, embutido, sei lá, mortadela, aquelas outras coisas lá, presunto, apresuntado, seja lá o que for, né, que a gente está falando aqui. Tá? Salsicha, entre outros tipos, né, de alimentos processados aí, que tem diversas substâncias conservantes, flavorizantes, e ainda você tem uma quantidade excessiva de sal, na grande parte das vezes, tá, para conservação desse tipo de alimento, mas a própria carne vermelha mesmo em si, que tem um excesso de gorduras saturadas, que a gente diz, se você reduzir isso daí, você já vai adicionar uns anos de vida aí para você, tá? Então, a ingestão de carne vermelha tem sido associada a um maior risco de algumas doenças que podem contribuir para a inflamação, que muitas vezes está associado com a endometriose.
E olha que eu nem estou falando aí de doenças cardiovasculares, de câncer e outras doenças inflamatórias aí, inclusive do sistema nervoso central, tá? Então sempre estou trazendo essa informação porque é muito importante. Então, só para constar aqui, ó, pessoas que comiam mais de 2 porções por dia de carne vermelha tinham um risco 56% maior de endometriose do que aquelas que consumiam 1 porção ou menos por semana. Ó, presta atenção no seguinte, se você pegar essa informação isolada, é claro que ela não quer dizer muita coisa, porque você vai ter um artigo, outro ali diferente, que vai falar, não, a porcentagem do outro artigo foi 10%, a outra foi 5%, sei lá, você pode ter dados conflitantes, tá? Mas o que eu estou te trazendo aqui são as informações de diversas revisões bibliográficas que existem sobre esse assunto, tá? Claro que pode ter outras pessoas que discordam disso daí, mas é só escrever aqui nos comentários e a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Uma maior ingestão de carne vermelha pode aumentar os níveis de estrógeno no sangue, o que pode estar relacionado com um maior risco de endometriose. Tudo bem? Então começa a prestar atenção na sua alimentação também. Claro, a gente não está falando aqui de atividade física, de aumento de ingestão de água, outras coisas, né? Também que são muito importantes, tá? Então a gente está trazendo aqui alguns alimentos que podem ou melhorar, né, esses sintomas de endometriose ou piorar esses sintomas, tá bom? Nosso foco aqui específico é na endometriose, tá bom? Outra coisa, limitar a ingestão de cafeína e também de álcool. E eu colocaria aqui de cigarro, tá? Não fumar mais, resumidamente seria isso. Então, pessoas com endometriose tendem a consumir maiores quantidades de álcool do que aquelas sem a condição. Não quer dizer necessariamente, né, que o álcool ou a cafeína que estão causando a endometriose, tá? Mas essa ligação aí não é clara, tudo bem? Mas pode ser que sim, a cafeína e o álcool em si possam atrapalhar, prejudicar, né, esses sintomas, tá? Então, a ingestão de cafeína ou café está associada com maior risco de endometriose. Tudo bem? Então, preste atenção nisso. Se você ingere várias xícaras de café por dia, começa a diminuir. E aí eu posso te indicar, por exemplo, a ingestão de chás, tá? Sem açúcar, né? Obviamente, porque já vai ser um outro tópico aqui que a gente vai falar, tá? Então, chás, de preferência, chás naturais, tudo bem? São diuréticos e tudo mais, tá bom? Reduza os alimentos processados, e a gente já citou aqui alguns, né? Por exemplo, aquelas carnes processadas e tudo mais, mas os alimentos processados normalmente são muito ricos em gordura, em sódio, sal, de uma maneira geral, ou ainda glutamato monossódico e açúcares, de uma maneira geral, adicionada para conservar. Tudo isso é conservar, dar gosto, né? Aumentar a palatabilidade, aumentar o tempo de prateleira, tem vários conceitos aqui relacionados com técnica de alimentos e bioquímica que a gente poderia entrar no mérito, mas não é nosso objetivo, tá? Eles têm isso tudo adicionado para dar mais gosto e ficar mais tempo lá na prateleira. Mas eles têm o quê? Poucos nutrientes essenciais, como vitaminas, como fibras, tá? Então, quanto mais processado esse alimento, menos nutriente ele tem. Vamos resumir dessa maneira. Ah, professor, mas eu vi que o cereal lá, ele tinha vitamina A, D, E e K adicionada, tá? Mas é melhor você comer, por exemplo, o milho in natura, tá? É melhor você comer, por exemplo, qualquer outro alimento que você possa imaginar, né? Berinjela, abobrinha, ou mesmo a fruta, tá? Que você possa imaginar, por exemplo, é um suco lá, um suco num pozinho, não é nem suco aquilo lá, né? Mas vamos falar dessa maneira, é um suco, um suposto suco, tá? Ou ainda é um néctar, que tem nomes diferentes, tá? Aquilo lá não é suco de verdade, tudo bem? Em muitos casos tem ingestão de adição de água, tá? E na maioria das vezes também tem adição de açúcar. É só você olhar o ingrediente. Se o ingrediente lá, o primeiro ingrediente, o principal, né, ingrediente, tiver escrito assim, ó, açúcar, e aí depois flavorizante, seja lá o que for, o que tem mais? Açúcar, tudo bem? Então, não é a fruta mesmo in natura. A fruta, por exemplo, você pegar uma laranja, chupar uma laranja, mastigar uma laranja, e em muitos casos mesmo, a pessoa come até o bagaço, você tem muito mais o quê? Fibras alimentares, que te dão mais saciedade, sensação de plenitude gástrica, entre outras coisas relacionadas aí, como, por exemplo, você pegar só tomar um suco, tá? Ou ainda pega um suco de caixinha, néctar, né? Ou tem outros nomes aí especificamente em relação a isso.
Então, quanto menos processado, melhor é esse alimento. E de preferência, claro, se esse alimento for orgânico, tá? De fontes aí adequadas, né? De produtores locais. Mas aí não vou entrar no mérito em relação a isso não, tá? Consumo regular de alimentos processados também pode estar ligado ao aumento de níveis de inflamação, tá? Então, o que você deve fazer? Limitar a ingestão de alimentos como, por exemplo, doces, batata frita, bolacha, frituras, tá? Isso tudo aí, essa redução da ingestão desse tipo de alimento já pode ajudar a diminuir a dor relacionada à endometriose, tudo bem? Mas, ó, só para você entender, mesmo que você não tenha endometriose, mas sente muita dor no período menstrual, já começa a prestar atenção na alimentação. Quando, às vezes, você muda uma coisinha ali na alimentação, a dor já diminui, tá? Presta atenção nisso que eu estou falando. Nesse período aí que você está sentindo que você vai entrar na menstruação, se você começar a ingerir mais alimentos naturais, principalmente, tá? Mais água e tudo mais, né? Você vai perceber que nesse mês, provavelmente você vai sentir menos dor. Faz esse teste aí, depois escreve aqui nos comentários pra gente, tá? Então, substitui esses alimentos processados por aqueles que provavelmente vão te ajudar a controlar a endometriose, que a gente já citou alguns deles, né? Peixes gordurosos aí, tá? Só tomando conta aí da ingestão de calorias também, né? Não ingerir muitas calorias e balanceando, tá bom? Grãos integrais, então arroz integral, por exemplo, tá? Frutas, verduras, legumes, vegetais frescos, tudo bem? De preferência não cozidos, tá? Que façam com que você mastigue mais. Quanto mais você mastiga, mais sensação de saciedade você tem, porque você mostra para o seu cérebro, você sinaliza lá para o centro da saciedade, lá no hipotálamo e tal, que você já está sem fome. Resumidamente é isso, tá? E aí eu vou citar aqui 2 tipos de dietas, né, que podem ser, podem te auxiliar nesse processo, mas que são mais dietas relacionadas a intestino, tudo bem? Que são dieta com restrição de glúten, tá? Na verdade, isso aqui é mais relacionado com doença celíaca, tá? Mas é que muitas vezes as células do endométrio podem estar presentes no intestino, e aí as dores podem ser relacionadas aí a cólicas intestinais, tudo bem? E aí, quando você associa uma redução da ingestão dessa proteína, aí, que é o glúten, pode ter redução dos sintomas de endometriose. Então, seguir uma dieta sem glúten por um período de 6 meses, os relatos são de que ajudou a aliviar as dores da endometriose, tudo bem? Claro que aqui você pode ter menos ingestão de fibras, tem outras coisas relacionadas, tá? Então converse com o seu nutricionista. Aqui são algumas dicas que eu estou te passando, mas não é uma orientação nutricional, porque quem deve fazer isso é o seu nutricionista, tá? Quem faz orientação nutricional é o nutricionista, tudo bem? Aqui são algumas dicas, são algumas orientações bioquímicas que eu estou te passando com base em resultados de artigos científicos, tudo bem? Aqui é para você ter uma ideia dos tipos de alimentos, para você começar a prestar atenção nas suas características, tá? Se entender e aí, de repente, conversar com o nutricionista. Olha, eu queria mudar a minha alimentação porque eu tenho muita endometriose, eu sinto muita dor. E que tal, de repente, se eu ingerir mais frutas, verduras e legumes? Eu tenho certeza de que qualquer nutricionista bom vai indicar que você faça isso. Claro que ele vai fazer uma análise de toda a sua ingestão diária de alimentos, tem todo um procedimento aí para orientação nutricional, tudo bem? E só para constar, né? O grupo que seguiu a dieta sem glúten apresentou reduções significativas na dor pélvica. Tudo bem? Então, sim, a dieta sem glúten pode auxiliar em alguns casos, mas preste atenção se você não está cortando muita fibra alimentar, por exemplo, tá? E aí um outro tipo de dieta que a gente diz dieta pobre em FODMAP, que basicamente, tá, é uma sigla em inglês para oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis. São basicamente substâncias que podem aumentar a fermentação no intestino, tudo bem? Pelas bactérias lá intestinais, tá? É um tipo de dieta específico mais relacionada com o intestino, mas só para você entender que esse tipo de dieta aí, por exemplo, um estudo em pessoas com síndrome do intestino irritável
ou síndrome do intestino irritável e endometriose, então as duas doenças, né, associadas, eles descobriram que uma dieta baixa em substâncias fermentáveis, aí, carboidratos fermentáveis, né, basicamente, substâncias doces, vamos falar dessa maneira, em grande parte, tá? Melhorou os sintomas da síndrome do intestino irritável em 72% daqueles com endometriose. Então, melhorou principalmente em quem tinha endometriose associado, em comparação com aqueles que só tinham síndrome do intestino irritável. Então, deve ter alguma coisa aí que esse tipo de dieta está fazendo nesses pacientes com endometriose que deve estar melhorando, tudo bem? De repente, a gente pode até explorar esse tipo de alimentação aí, esse tipo de dieta, num outro vídeo e conversar mais um pouquinho sobre isso, tá? Mas é um adicional que eu estou te passando aqui, ó, em relação ao glúten e em relação aos alimentos ou nutrientes fermentáveis. Beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, que é um pouquinho diferente, mais relacionado com os alimentos, né, bioquímica dos alimentos, etc. Se você gostou, clica aqui em curtir, deixe seu comentário. Claro, já se cadastra aqui, se inscreve, né, clica no sininho para ativar a notificação e tudo mais, para receber os próximos vídeos, tá? Porque a gente está trazendo aqui algumas outras informações de sintomas e algumas maneiras mais naturais de você tratar o seu organismo, tá? Da sua própria casa, por exemplo, melhorando a alimentação, entre outras características que você possa ter, tá bom? Então se inscreve, ativa a notificação e tudo mais, tá? Meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.